Olá, minha gente, mais uma semana começando e o nosso quadro Doutor no Assunto recebendo hoje aqui Dr. Irami Araújo Filho, cirurgião geral, médico cirurgião geral, atende aqui em Caicó na Liga contra o Câncer e a gente segue aí nesse mês de agosto com alguns assuntos importantes. E hoje é tão impressionante quando a gente para pensar. Se eu disser assim, você já teve uma dispepsia? Você deve parar para pensar, assim como eu, quando vi a palavra pela primeira vez. Eu não sei nem o que é isso, mas se eu perguntar, você já teve uma indigestão ou uma má digestão? Aí, com certeza, você vai responder que sim, porque eu acho que todo ser humano já teve uma má digestão na vida. Mas quando é que isso começa a ser problema? Doutor Irami Araújo Filho, bom dia, seja muito bem-vindo. É isso mesmo? Dispepsia, indigestão, má digestão, começa com algo que parece ser bem inofensivo, mas pode evoluir? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Soeda. Bom dia, ouvintes, Rádio Rural, telespectadores. Sim, dispepsia é uma coisa que é um nome esquisito, né? Mas, traduzindo para os nossos ouvintes, nada mais é do que a má digestão, né? Que tem Uhum. várias causas. É um desafio para o cirurgião que trabalha na parte de gastrologia, para o gastrologista também, né? Uhum. E, Deixa eu é, descrever aqui mais ou menos o que seria uma má digestão, ou um desconforto, uma indigestão. A gente sente um desconforto aqui na área superior do abdômen, é uma sensação, às vezes, de queimação, inchaço, às vezes a pessoa eructa muito, arrota, né? Ou a pessoa tem muita flatulência, solta muito pum, tem náusea, a pessoa mal come, já está ali com aquela sensação de saciedade, depois que começa a comer, chama de empachamento. empachamento, né? É tudo isso, começa assim a indigestão, é isso mesmo? É isso mesmo. Tudo isso são sintomas de espectro, que a gente chama, né? E tem várias causas, várias causas. Até problemas, às vezes até problemas cardíacos ou extraabdominais podem causar Uhum. má digestão, né? É, A dispepsia ela é definida isso, é como um sintoma de má digestão que dá todo um quadro de má digestão que dá todos esses sintomas que você mencionou aí, né? E isso tem que ser investigado para que o paciente obtenha uma qualidade de vida adequada. Aí você pode perguntar, eu sei que você já está. E quais são as causas, né? Isso. Bem, do ponto de vista intestinal, a gente pode, de cima para baixo, por exemplo, gastrite, úlcera, né? A gordura no fígado, que a gente já tratou aqui em outros programas, a esteatose hepática, a própria ingestão de álcool em demasia, o famoso e temido cálculo de vesícula, né? Porque é interessante que eu tenho operado mais frequentemente a cada dia pessoas de média idade, não só pessoas jovens, mas também, principalmente, pessoas de média idade e pessoas idosas, que tinham cálculo de vesícula, tá certo? Uhum. E não sabiam. E tinham o sintoma de empachamento, é, eructação ou dificuldade em arrotar, né? E quando comia ficava desconforto. Outra coisa que causa muita dispepsia ou má digestão é a questão da verminose. Às vezes você recebe um paciente com consultório, quanto tempo o senhor tratou para verme? Faz 3, 4 anos, né? E aí o paciente às vezes está em tratamento de gastrite, mas tem vermes, né? Que causam sintomas parecidos com gastrite. Aí você faz o tratamento para verminose, trata a verminose, o paciente melhora, Uhum. né?
além das doenças, né? Até insuficiência cardíaca pode causar má digestão, passando por doenças autoimunes, doenças sanguíneas, né? Fora do trato gastrointestinal. Existe uma tendência natural de nós, quando nos sentimos com essa má digestão, a gente tratar de maneira, procurando os famosos remedinhos caseiros. Ah, vamos tomar um chá de boldo, um de boldo, vamos tomar um suco de limão, A de enfim. Marcela. Um chá, minha mãe costumava dar para a gente 10 carocinhos, não sei, ela criou uma fórmula, eram 10 carocinhos de Marcela, nem mais, nem menos. Até hoje eu tenho Marcela em casa para esses casos. Suco de maçã, enfim, tem vários remédios caseiros para má digestão. Faz mal? Não, faz Não. não. Faz parte da cultura popular, a gente tem que respeitar, Uhum. né? Porque os antigos, quando não existia a evolução que hoje existe, né? Dos estudos e dos estudos sobre essas doenças, né? Por parte de médicos e outros profissionais de saúde, antigamente era o que se tinha. Então, a gente tem que respeitar. É como eu disse, não faz mal tomar seu chá, não faz mal, não pode tomar em demasia, né? Em exagero. Mas é sempre bom procurar um profissional de saúde para investigar o que é, porque, por exemplo, eu tenho operado pacientes de vesícula, né? E a gente já falou aqui, não só a vesícula que tem cálculo, mas a vesícula que não tem cálculo, mas é preguiçosa, a famosa colesteropatia alitiásica, vesícula que não tem cálculo, mas ela não funciona adequadamente. Uhum. Então, provoca má digestão, pode evoluir com colestite aguda, inflamação e às vezes até pancreatite. Então, a gente tem que investigar, examinar o paciente. Volto a enfatizar, né? Antes de mesmo com o avanço tecnológico que a medicina tem enfrentado nos últimos anos, exames, desde ultrassom até tomografia, ressonância, em várias áreas. Estou falando na nossa porque eu trabalho com cirurgia, mas estente para o coração, estente para AVC, né? Tudo isso. Apesar do avanço tecnológico, o exame clínico do paciente e a conversa do paciente com o médico, essa relação médico-paciente, a coleta da história clínica do paciente é importantíssima, bem como o exame físico. Uhum. O médico tem que botar a mão no paciente. Ele tem que botar a mão no paciente, examinar, né, dos pés à cabeça, como diz o outro, para averiguar, né, se o paciente tem alguma massa, alguma tumoração, enfim, né? Nós já diagnosticamos alguns, por exemplo, na ausculta cardíaca, durante o exame físico, o paciente tinha sopro cardíaco e não sabia que tinha doença na válvula do coração. E aí a Uhum. gente caminha para o colega cardiologista. Às vezes problemas pulmonares também, né? O tabagista crônico, o paciente que é etilista crônico, todos esses pacientes eles sofrem com má digestão em algum momento da vida. E a gente tem que conversar com o paciente, colher a história clínica e ter esse registro para poder nos orientarmos em relação à conduta a ser tomada, né? Se vai precisar de qual tipo de exame, enfim. Desconforto, esse desconforto, essa má digestão, essa indigestão, a gente tem, às vezes, eventualmente. Quando é que a gente deve começar a se preocupar? Quando é a hora de procurar o médico para investigar? Quando isso se torna mais frequente, né? Ah, não posso comer nada, estou empachado. Tem um refluxo. Refluxo não resolve, né? Acorda à noite com aquele amargor na boca, aquela água azeda na boca, amarga, feito fel, né? Como diz o Matuto. E aí você tem que investigar se esse paciente tem refluxo, se esse paciente tem gastrite, se ele tem aquela bactéria que causa gastrite úlcera, que é o H. pylori,
saber se ele tem indicação ou não de fazer endoscopia, ou mesmo ultrassom para investigar se tem cálculo de vesícula que precisa operar, né? Uma vez diagnosticado o cálculo de vesícula, é necessário operar. Não tem, isso aí já está definido, né? Doença renal, doenças renais crônicas podem dar dispepsia, enfim, isso se tornando mais frequente, então a gente tem que partir para a investigação, né? Às vezes a gente faz um tratamento empírico baseado no exame físico, exame clínico e na história clínica do paciente. Mas quando não resolve, a gente tem que partir para o arsenal diagnóstico. Aí, endoscopia, ultrassom, investigar melhor, mais aprofundadamente, né? E acompanhar esse paciente. Sempre acompanhar. Retorna com um mês, retorna às vezes até com 15 dias, para a gente ficar acompanhando, né, a evolução. Se aquele medicamento prescrito, ou aquela conduta dietética que foi adotada, né, às vezes sem nenhum remédio, mas só com a mudança dietética, o paciente melhorou, né? Isso. A gente chega na farmácia nos dias atuais, doutor Irami, e a gente vê uma infinidade de remedinhos para má digestão. Olha, tem esse, tem aquele outro, tem os flaconetezinhos, tem isso, tem aquilo, enfim. E aí a gente fica naquela dúvida: será que isso aqui ofende? Será que isso me faz mal? A questão da automedicação, que também, como você falou, na questão dos chás, dos remédios caseiros, é às vezes uma questão até cultural. Não é porque eu estou aqui com uma má digestão que eu vou procurar um médico, entendeu? Mas e aí? Os remédios, os prazol da vida, né? É sempre importante enfatizar que, apesar de hoje em dia, pelo Conselho Federal de Farmácia, cada farmácia ter um farmacêutico assinante daquela farmácia responsável, é importante que o paciente passe pela avaliação do médico, né? Passe por avaliação do médico, que ele seja examinado, né? Seja feita a coleta da história clínica, anamnese e exame físico, para o médico ter uma noção do que aquele paciente pode ter, ele estabelecer as hipóteses diagnósticas que aquele paciente pode ter em relação à má digestão. E aí ele atuar. Pode prescrever um medicamento de imediato ou solicitar um exame complementar para embasar a decisão terapêutica dele e aí instituir o tratamento. A questão da automedicação é muito perigosa. Por quê? Porque a diferença do remédio para o veneno, você sabe que é questão de dose. Né? Questão de dose. Então, ter muito cuidado com isso, evitar a automedicação, porque realmente é um problema sério que pode levar o paciente até mesmo à morte, ao óbito, né? Infelizmente. Então, a gente alerta para isso, tá certo? E os colegas farmacêuticos também sabem disso. E, enfim, o interessante é que, havendo essa persistência desses sintomas, procurar um médico habilitado, especialista, né? Muito bem, doutor Irami, eu acho que é um assunto que faz pensar, é um assunto que é muito comum, todos nós temos má digestão, indigestão, aprendemos hoje, dispepsia é o nome científico, então se você sente isso, com frequência, hora de procurar um médico. Só lembrando, o doutor Irami Araújo Filho atendendo nesse mês de agosto aqui em Caicó, queria só que você reforçasse aí as datas dos seus atendimentos esse mês. Estamos hoje em 15 de agosto. Quais são você ainda tem algum atendimento até o final do mês em Caicó? Tenho. Dia 16. No caso, amanhã, terça-feira. Dia 16 é uma terça-feira e no sábado, eu acho que é dia, se eu não me engano, dia 20 de agosto. 20. Isso, dia 20 de agosto. Então, 16 e 20 essa semana, você está atendendo 2 dias aqui na cidade de Caicó. Isso. Sempre na liga.
sempre na liga. Na liga a partir de 7 da manhã. Eu chego 6h40, não gosto de deixar a paciente esperando, não. Isso aí faz 22 anos, não gosto. Sempre lembrar que uma as principais causas de dispepsia de má digestão, né, dizem respeito a verminoses, a gastrite e também a questão da vesícula biliar, né, o mau funcionamento da vesícula biliar e a gordura no fígado. Então, é para destacar aí as coisas mais frequentes, né? É isso. Foi um prazer. Prazer Estamos nosso. a dispor. Obrigado, viu? Mais uma vez pelo seu carinho conosco. Um abraço a todos. Estamos à disposição. Sempre. Semana que vem tem mais. Com certeza. Vamos em frente. Com Um Deus, abraço, nosso doutor Pai. Irami. Um abraço. Obrigado.